Milionário recebe vídeo que mendiga negra enviou e revela segredo surpreendente. O sol ainda não tinha se posto em São Paulo e a cidade já pulsava com sua rotina frenética. Enquanto os carros buzinavam e as pessoas se apressavam, o bilionário Eduardo Lima, envolto em seu mundo de luxo, sentia um vazio que não conseguia ignorar. Seu apartamento no 40 grau andar exibia uma vista deslumbrante da cidade. Mas as paredes de vidro não conseguiam prender seu olhar. Ele contemplava a vida lá embaixo, com um aperto no peito, sem se conectar a nada que estivesse além de seu enorme império. Era em meio a essa apatia que um sinal de sua vida de riqueza e poder se tornou inesperadamente perturbador. Um vídeo. Não era um clipe qualquer. Era uma mensagem direta e sincera de uma mulher negra chamada Lúcia, que falava com um olhar intenso e uma voz carregada de dor. Ela estava nas ruas, cercada por lixo. Mas suas palavras eram como facas afiadas. Cortando a indiferença, Eduardo sentiu um nó na garganta. Algo inusitado para ele, um homem que se acostumara a ignorar suas próprias fraquezas. Porque essa mulher, sem nada, o fazia sentir tanto. Intrigado, Eduardo se viu pela primeira vez movido a buscar mais do que suas reuniões de negócios e jantares de gala. Ele decidiu procurar por Lúcia, descendo do seu pedestal de alabastro e se embrenhando nas ruas de uma cidade que sempre ignorou. O cheiro do concreto e a visão de pessoas lutando para sobreviver o confrontaram. Ele levou suas mãos ao bolso, nervoso, enquanto olhava para os rostos marcados pela dor. O que ele estava fazendo ali? As ruas eram um lugar hostil para alguém como ele. A cada passo a tensão aumentava. O chamado distante de um vendedor ambulante. Um casal discutindo sobre dinheiro. E ali, no meio daquele caos, ele encontrou Lúcia. Mas ela não era apenas uma mendiga. Havia algo mais profundo. Ao longo de uma conversa, Lúcia revelou que suas vidas estavam, de alguma forma, Sua história estava conectada à sua. Uma revelação de família que poderia alterar tudo o que Eduardo conhecia. Seu passado, seus traumas, relações que o marcaram como um arranhão profundo. No entanto, enquanto o vínculo entre eles se fortalecia, uma sombra começou a se aproximar. Carlos, um antigo parceiro de negócios de Eduardo, sempre disposto a jogar sujo, sentia que havia algo errado. Ele não ia permitir que a verdade se espalhasse e se aproximava. Silencioso e ameaçador, como um leão à espreita, Eduardo e Lúcia estavam em risco. Não apenas de perder suas vidas, mas de ver tudo o que construíram ser desmoronado. No fundo, uma pergunta martelava a mente de Eduardo. Estaria ele pronto para arriscar tudo por uma conexão genuína? Com o segredo de Lúcia agora em suas mentes e a sensação de urgência no ar, seus destinos se entrelaçavam de maneiras que nem ele nem ela poderiam prever. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. Eduardo olhava nos olhos de Lúcia, buscando qualquer sinal de que ela estava mentindo. Mas a sinceridade estampada em seu rosto era inegável. O frio no estômago de Eduardo cresceu. Ele nunca imaginou que aquela simples conversa poderia abrir portas para um mundo tão complexo.
Você está dizendo que somos... A frase ficou presa, um emaranhado de emoções e dúvidas. Lúcia tomou um profundo fôlego. A fraqueza em suas mãos tremia um pouco. Sim, Eduardo. Uma ligação que remonta a muito tempo. Não sabia como te contar. Preciso te mostrar algo. O coração dele martelava, a adrenalina subia como um foguete. O que mais essa mulher escondia? Antes que ele pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Mulher, o que você está fazendo aqui? A voz era de Carlos, o antigo parceiro de negócios de Eduardo. Ele apareceu do nada, como uma sombra sinistra. Eduardo sentiu um calafrio. Carlos sempre teve um jeito de aparecer nos momentos mais inconvenientes. Mas agora ele parecia especialmente ameaçador. Carlos, Eduardo tentou explicar, mas era como se as palavras evaporassem. O olhar de Carlos brilhava com uma intensidade perigosa. Era evidente que ele não estava ali para uma conversa amigável. Lúcia, por sua vez, já estava visivelmente nervosa, seus olhos se arregalando. Eduardo, precisamos sair daqui! Ela sussurrou, mas o pânico não fez o bilionário se mover. Ele estava preso entre a confusão e a necessidade de proteger sua nova amiga. Eu sei o que você está fazendo. Não pode esperar que eu deixe isso acontecer. Carlos avançou e a multidão dispersou ao redor, como se pressentisse o clima tenso. Vários rostos se viraram para o confronto que se formava ali. Murmúrios e olhares surpresos circulavam entre eles. Eduardo sentiu as mãos começarem a suar. Ele não era mais o homem bilionário que dominava a sala de reuniões. Ali, ele era apenas um homem perdido. Você não entende! Gritou Lúcia, sua voz subindo de tom. Os segredos não são só meus. Eles nos envolvem. A afirmação dela parecia ecoar, como se um mistério maior estivesse prestes a ser revelado. Carlos parou, a expressão no rosto dele mudando de raiva para dúvida. Um momento de hesitação. Então, tudo aconteceu rápido. Um lampejo, um movimento brusco. Carlos avançou em direção a Lúcia e Eduardo, mas assim que ele se aproximou, um estrondo soou. Um carro atravessou a rua desgovernado e a multidão estremeceu. Eduardo viu um brilho prateado, uma faca. O flash aconteceu em um instante e um grito veio de Lúcia. Eduardo teve um impulso, empurrando Lúcia para um lado, sentindo o impacto do corpo de Carlos contra ele. Foi um movimento instintivo. O que significava isso? Mudança e proteção. Quando a poeira assentou, Eduardo estava no chão, com Carlos caído ao seu lado, desesperadamente segurando a lateral do corpo. A faca estava cravada em sua perna. O coração de Eduardo disparou. O que havia acontecido? A multidão estava em choque. Lúcia se afastou, ensanguentada e assustada, seus olhos grandes como pratos. E eu não queria que isso acontecesse. A ligação, Eduardo, ela é mais perigosa do que você imagina. O pânico em sua voz ressoava como um sino, mas a gravidade da situação pesava como chumbo. Olhando para Carlos, caído e ferido, Eduardo sentiu uma onda de culpa, combinada com uma nova determinação. O que você tem para me dizer, Lúcia? O que mais está envolvido nisso tudo? Precisamos descobrir, e rápido. Agora tudo tinha mudado. As ligações, os segredos, a vida deles estava em jogo de uma forma que nunca poderiam ter imaginado. Apenas mais um passo. Explorar essa nova realidade?
onde a vida se entrelaçava de maneiras inesperadas e perigosas. A resposta estava na garagem, nas sombras, e Eduardo sabia que não havia volta. Eduardo estava no chão, a dor de Carlos ao seu lado, misturada com o caos ao redor. O grupo de pessoas observava. Murmúrios de confusão e temor ecoavam. O coração dele acelerava. O que mais está envolvido nisso tudo? Precisamos descobrir. E rápido! A gravidade da situação pesava sobre ele como uma pedra. Lúcia estava pálida, seus olhos fixos em Carlos. O ferido não parava de surpreendê-lo. A expressão de Eduardo mudava, a urgência de um momento para outro. Carlos parecia estar se contorcendo em dor, mas seus olhos estavam cheios de um tipo de fervor que Eduardo não reconhecia. O que mais haveria ali? Subitamente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, o estrondo que fez o chão tremer e as pessoas gritarem. A multidão voltou-se em direção a um ponto longe. Uma sombra densa se aproximava. Um carro, um SUV preto, que parecia vir do nada, estava agora parando em alta velocidade. Suas luzes ofuscando a cena. Eduardo se levantou, ainda atordoado, e mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. As portas do veículo se abriram e 3 homens apareceram. Eles vestiam terno e óculos escuros, uma presença intimidante. Eduardo reconheceu logo a sigla em seus uniformes. Segurança privada, uma ala que deveria ser conhecida do seu círculo. Mas estranhamente, tudo ali parecia errado. Eles não pareciam estar ali para ajudar. Eduardo Lima! A voz de um dos homens era firme e cortante. Você está sendo convocado! As palavras soaram como um golpe. Ele no meio daquela bagunça, sem compreender o que estava acontecendo. A conexão que tinha começado a estabelecer com Lúcia, aquela empatia, parecia derreter sob a pressão daquele momento. Convocado para quê? Eduardo respondeu. Sua voz tremeu, o suor escorrendo pela testa. Nesse instante, Lúcia deu um passo para trás, seus olhos cheios de pavor. Eduardo, não escute! Eles não estão aqui para ajudar! Gritou ela. A voz dela estava carregada de um medo que o congelou. Um dos homens se aproximou, ignorando a cena. Se não for até nós, iremos buscar você. Temos assuntos a resolver que envolvem mais do que você imagina. Eduardo sentiu um frio na espinha. A verdade era que ele não sabia de nada. O que Lúcia disse sobre os segredos agora parecia mais uma profecia sombria do que uma revelação. Em meio ao caos, Carlos começou a se levantar. A ferida em sua perna era significativa, mas ele parecia ter uma determinação renovada. Eduardo, não! Sua voz soava fraca. Esses caras não são o que parecem. Eles fazem parte de algo muito maior. E antes que pudesse terminar, os homens começaram a se mover como predadores, rápidos e precisos. Fiquem longe dela! Eduardo gritou, entrelaçando-se em uma defesa instintiva ao lado de Lúcia. O que estavam escondendo? O pânico tomou conta, conforme ele percebeu que Carlos também tinha medo. E mais, um pavor que parecia estar ligado a algo que nem mesmo podia imaginar. De repente, um homem do grupo de segurança se virou, sua expressão mudando abruptamente. É você! Nós sabíamos que você iria nos encontrar aqui. As palavras ecoaram e penetraram no núcleo da verdade. O quê? Como? Eduardo trocou olhares com Lúcia, agora mais confusa do que nunca. O que estava acontecendo? A tensão crescia.
Não! Você não pode levá-lo! Lúcia gritou, enquanto Carlos a puxava. É perigoso! O que mais estava em risco? As revelações estavam perto, mas em um momento de clareza ofuscante, Eduardo percebeu. Um novo vínculo era formado, não apenas entre ele e Lúcia, mas algo maior, algo que conectava todos ali, emaranhado em intrigas, segredos e um destino que se aproximava perigosamente. Eduardo tinha um enorme papel a desempenhar, mas o que ele escolhesse poderia alterar tudo. E nesse instante, entre gritos e correria, enquanto o tempo parecia parar, a essencial pergunta pairava. Ele estaria pronto para enfrentar essa verdade a qualquer custo. Eduardo estava paralisado, o ar carregado com a tensão. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, como um tambor rítmico, reverberando a incerteza. O que era essa conexão? O que havia entre ele e Lúcia? Mas antes que pudesse processar, a situação se agravou ainda mais. Os homens da segurança privada avançaram, claramente impacientes e prontos para agir. Eduardo, não escute! Lúcia gritou, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Carlos, ainda contorcendo-se no chão, fez um esforço para se levantar. Não podemos deixá-los levar você! Isso é sério! O clima estava tão denso que podia ser cortado com uma faca. Eduardo, sem saber se deveria avançar ou recuar, olhou para Lúcia, buscando uma resposta. Ela parecia desesperada, a verdade batendo à porta deles e ninguém queria abrir. Então, em um movimento de pura instintividade, Carlos, em meio à dor, gritou: eles não estão aqui para brincar! É uma armadilha! Eduardo sentiu um arrepio. O que poderia ser tão grave que Carlos teria essa reação? A multidão ao redor parecia inchada de nervosismo, todos observando. Ele sentiu os olhares cravados em si, cada um curioso, apavorado, mas também um pouco excitado com o caos. O que era aquilo tudo? Os homens vestindo ternos estavam cada vez mais próximos, e Eduardo já não sabia se a adrenalina era suficiente para sustentar sua bravura. Eduardo Lima, um deles disse. A voz firme e ameaçadora. Você precisa vir conosco agora. Naquele momento, uma reviravolta chocante aconteceu. Um clarão de luz refletiu de um jeito inesperado. Um carro não identificado acelerou pela rua, desviando do trânsito caótico. Ele desceu com velocidade, bem em direção ao grupo. As pessoas gritaram, se separaram e correram. O som dos pneus screeching soava como um grito de aviso. E em um segundo, tudo se transformou em um frenesi. O carro deslizou até parar e um homem misterioso de dentro disparou, segurando algo na mão. Eduardo mal teve tempo de reconhecer o veículo e o homem que saía de dentro. Era João, um ex-empresário que Eduardo há muito não via e que todos acreditavam estar morto. Um silêncio pesado caiu sobre a cena. Eduardo, escute! Eles estão atrás de você! Gritou João, sua voz desesperada. A tensão explodiu em um rastro de medo absoluto. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como isso era possível? O que se desenrolava nesse cenário? João, mas como você? Eduardo começou, mas não havia tempo. Antes que pudesse terminar, os homens da segurança buscaram proteção, mas eram tarde demais. O carro de João avançou e um dos homens disparou, mas João foi mais rápido. Ele saltou para frente, se colocando entre Eduardo e os agressores. Um tiro ecoou e tudo se desenrolou em câmera lenta. Eduardo viu o corpo de João cair,
a expressão em seu rosto cheia de dor e determinação. O mundo desabou. Um grito saiu involuntariamente de sua boca. Não, não, não! Ele se jogou em direção a João, mas a confusão tomou conta. O que estava acontecendo? Lúcia, horrorizada, olhou para Eduardo. O massacre em seu campo de visão transformou-se em um pesadelo. Eduardo, precisamos sair daqui. Ela puxou com força, mas ele estava paralisado. O olhar ainda fixo em João. O medo e a confusão dentro dele se transformando em um torvelinho de emoções. A multidão estava berrando e correndo. E a verdadeira gravidade da situação agora estava aparecendo. Carlos, ainda no chão, lutava para se levantar. Você não sabe, Eduardo. Eles estão trabalhando para sua família. As palavras cortaram como uma lâmina. O que isso significava? A imagem da vida que Eduardo conhecia começou a desmoronar. Ele havia subestimado tanto a complexidade do que estavam prestes a enfrentar. A conexão com Lúcia, os segredos que cercavam suas vidas, o passado de João e os homens armados. Tudo começou a fazer sentido, mas de uma maneira que ele nunca imaginou. O verdadeiro jogo estava apenas começando. As revelações de Carlos ecoavam na mente de Eduardo, e a única coisa clara era que todos estavam em perigo. Enquanto tentava processar tudo, uma nova pergunta surgia em sua mente. O que mais estava enterrado nas sombras de seu passado? E agora, com a vida de todos em risco, até onde ele iria para descobrir a verdade? Eduardo ainda estava paralisado, o ar denso carregado de adrenalina. O grito de Lúcia ecoou em sua mente. Precisamos sair! O que terminou de dizer Carlos ainda ressoava, como um tambor batendo em sua cabeça. Eles são parte da sua família. Essa frase parecia uma bomba detonando, estourando em sua consciência e criando um caos ainda maior. A multidão estava em estado de choque, e as pessoas se afastavam dos homens de terno como se fossem pragas. Cada cientista era como um predador prestes a atacar. A tensão no ar era palpável. Eduardo sentiu que o chão desapareceu sob seus pés. O que Carlos queria dizer? Como isso poderia ser verdade? A situação se desenrolava rapidamente. João, caído, as mãos sangrando, lutava para se manter consciente. A visão do rosto dele, uma mistura de dor e determinação, queimava na mente de Eduardo. Ele se forçou a focar. Não posso deixá-los levar você! Gritou, a voz tremendo. Lúcia puxou para trás, mas todos os instintos de proteção de Eduardo estavam ativados. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o caos. Vários tiros! Não era mais apenas uma correria. Um grito cortante ecoou e Lúcia se virou, horrorizada. Eduardo, não! A cena que se desenrolava parecia um filme de terror, mas era real. Ele viu um dos homens acertar um tiro em direção a Carlos. Seu corpo caiu novamente ao chão. Eduardo conseguiu sentir o gelo na espinha. Lúcia estava desesperada. A voz dela era um sussurro desesperado. Vamos, agora! Os homens estavam de volta, prontos para atacar. Então, em meio ao tumulto, algo incrível aconteceu. A porta do SUV preto se abriu novamente. Era uma mulher, alta, com cabelos cacheados e um olhar penetrante. Era Sofia, a irmã de Eduardo, que ele não via há anos. Ela gritava, tentando se abrir caminho pela multidão. Eduardo, para trás, agora! Antes que pudesse processar, Sofia se lançou na frente dele.
Com um movimento rápido, ela arremessou algo que parecia uma granada para os homens de terno. O estrondo ensurdecedor estourou no ar e uma fumaça densa começou a se espalhar. A visão ficou confusa. O cheiro de pólvora e o caos tomaram conta. Eduardo, sem entender, se virou para Lúcia. Sofia, como ela foi? As palavras não saíram. O que estava acontecendo? A confusão em sua mente era uma tempestade. Eduardo, precisamos ir agora! Como um instinto natural, ele segurou a mão de Lúcia, tentando guiá-la para a porta traseira do carro. Mas antes que pudessem entrar, um dos homens ainda se levantou, gritando. A fumaça estava quase se dissipando. O homem que se levantou não era apenas qualquer um. Ele era um membro da antiga sociedade que Eduardo nunca quis tocar. Você vai pagar por isso, Eduardo. Você não pode fugir do seu passado. O rosto dele era de alguém que Eduardo reconhecia. Mais do que um simples parceiro de negócios. Era o pai de João. E a revolta em seus olhos falava volumes. Uma lembrança, uma fraqueza antiga. Algo que Eduardo tinha enterrado rapidamente. Estava tudo voltando à superfície. Sofia, seus olhos determinados, respondeu. Isso não acaba aqui. Você precisa entender, Eduardo. Há segredos que toda a sua vida depende de revelar. As palavras dela eram um sussurro e um grito ao mesmo tempo. O caos atingiu o clímax. Com uma explosão, a fumaça os envolveu, fazendo tudo parecer surreal. Eduardo olhou nos olhos de Lúcia, que ainda estava em choque, e ele se deu conta de que enfrentava algo muito maior do que apenas um encontro perigoso em uma esquina qualquer. Era uma batalha por verdade, por vida, por suas próprias identidades. E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o aviso do pai de João ecoou em seu peito. A conexão deles era mais profunda do que ele poderia imaginar. Como desenterrar tudo isso? O destino estava mudando. Uma linha invisível se desenhando em seu caminho. O que mais estava por trás dessa teia de segredos? Não havia volta. A verdadeira luta começava agora. E tudo o que Eduardo sabia começava a desmoronar. Eduardo ainda estava paralisado. O ar denso carregado de adrenalina. O grito de Lúcia ecoava em sua mente. Precisamos sair! O que terminou de dizer Carlos ainda ressoava, como um tambor batendo em sua cabeça. Eles são parte da sua família. Essa frase parecia uma bomba detonando, estourando em sua consciência e criando um caos ainda maior. A multidão estava em estado de choque, e as pessoas se afastavam dos homens de terno como se fossem pragas. Cada cientista era como um predador prestes a atacar. A tensão no ar era palpável. Eduardo sentiu que o chão desapareceu sob seus pés. O que Carlos queria dizer? Como isso poderia ser verdade? A situação se desenrolava rapidamente. João, caído, as mãos sangrando, lutava para se manter consciente. A visão do rosto dele, uma mistura de dor e determinação, queimava na mente de Eduardo. Ele se forçou a focar. Não posso deixá-los levar você! Gritou, a voz tremendo. Lúcia puxou-o para trás. Mas todos os instintos de proteção de Eduardo estavam ativados. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o caos. Vários tiros. Não era mais apenas uma correria. Um grito cortante ecoou, e Lúcia se virou, horrorizada. Eduardo, não! A cena que se desenrolava parecia um filme de terror, mas era real. Ele viu um dos homens acertar um tiro em direção a Carlos.
Seu corpo caiu novamente ao chão. Eduardo conseguiu sentir o gelo na espinha. Lucia estava desesperada. A voz dela era um sussurro desesperado. Vamos, agora! Os homens estavam de volta, prontos para atacar. Então, em meio ao tumulto, algo incrível aconteceu. A porta do SUV preto se abriu novamente. Era uma mulher, alta, com cabelos cacheados e um olhar penetrante. Era Sofia, a irmã de Eduardo, que ele não via há anos. Ela gritava, tentando se abrir caminho pela multidão. Eduardo, para trás, agora! Antes que pudesse processar, Sofia se lançou na frente dele. Com um movimento rápido, ela arremessou algo que parecia uma granada para os homens de terno. O estrondo ensurdecedor estourou no ar e uma fumaça densa começou a se espalhar. A visão ficou confusa. O cheiro de pólvora e o caos tomaram conta. Eduardo, sem entender, se virou para Lúcia. Sofia, como ela? As palavras não saíram. O que estava acontecendo? A confusão em sua mente era uma tempestade. Eduardo, precisamos ir! Agora! Como um instinto natural, ele segurou a mão de Lúcia, tentando guiá-la para a porta traseira do carro. Mas antes que pudessem entrar, um dos homens ainda se levantou, gritando. A fumaça estava quase se dissipando. O homem que se levantou não era apenas qualquer um. Ele era um membro da antiga sociedade que Eduardo nunca quis tocar. Você vai pagar por isso, Eduardo. Você não pode fugir do seu passado. O rosto dele era de alguém que Eduardo reconhecia, mais do que um simples parceiro de negócios. Era o pai de João, e a revolta em seus olhos falava a volumes. Uma lembrança. Uma fraqueza antiga, algo que Eduardo tinha enterrado rapidamente. Estava tudo voltando à superfície. Sofia, seus olhos determinados, respondeu: Isso não acaba aqui. Você precisa entender, Eduardo. Há segredos que toda a sua vida depende de revelar. As palavras dela eram um sussurro e um grito ao mesmo tempo. O caos atingiu o clímax. Com uma explosão, a fumaça os envolveu, fazendo tudo parecer surreal. Eduardo olhou nos olhos de Lúcia, que ainda estava em choque, e ele se deu conta de que enfrentava algo muito maior do que apenas um encontro perigoso em uma esquina qualquer. Era uma batalha por verdade, por vida, por suas próprias identidades. E antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o aviso do pai de João ecoou em seu peito. A conexão deles era mais profunda do que ele poderia imaginar. Como desenterrar tudo isso? O destino estava mudando. Uma linha invisível se desenhando em seu caminho. Então, de repente, Sofia, em um gesto inesperado, virou-se para Eduardo, seus olhos cheios de uma determinação feroz. Você deve saber a verdade, Eduardo. Eu não sou quem você pensa que sou. Essas palavras a fizeram hesitar. Ela olhou mais uma vez para o pai de João, e em um instante, o mundo de Eduardo pareceu desabar. A verdade é que fomos treinados para te proteger e também para te destruir, caso necessário. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que significava isso? Como assim destruí-lo? Eduardo olhou para Lúcia, que puxou a mão dele com força, seus olhos cheios de temor. E naquele frenesi, ele percebeu que a única coisa que importava era a verdade que estava prestes a ser descarregada. Uma maré de confusão e medo encheu seu coração. Tudo o que ele pensava que sabia sobre os laços familiares, sobre a proteção, estava sendo rasgado diante de seus olhos. O que havia se tornado da sua vida? Essa nova dinâmica poderia arruinar tudo.
O passado e o presente estavam colidindo de forma devastadora. Apenas uma pergunta permanecia. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? Eduardo estava paralisado, o ar denso carregado de adrenalina. O grito de Lúcia ecoava em sua mente. Precisamos sair! O que Carlos tinha dito ainda ressoava, como um tambor batendo em sua cabeça. Eles são parte da sua família. Essas palavras explodiram dentro dele, criando um caos em sua mente. A multidão estava em estado de choque e as pessoas se afastavam dos homens de terno, como se fossem pragas. Os rostos mostravam medo e curiosidade, mas Eduardo não conseguia focar. Ele olhou para João, caído, com as mãos sangrando, lutando contra a inconsciência. A visão dele, uma mistura de dor e determinação, queimava na mente de Eduardo. Ele se forçou a focar. "Não posso deixá-los levar você!" gritou, a voz tremendo. Lúcia puxou para trás e a urgência dentro dele cresceu. Então, a fumaça se dissipou ligeiramente, revelando o corpo de Carlos sendo levantado por dois rapazes que pareciam da segurança. O coração de Eduardo disparou. "Não! O que é isso?" Ele tentou avançar, seus instintos de proteção gritando. A situação piorou rapidamente. Um dos homens de terno, com uma expressão feroz, apontou para Eduardo. "Você não pode fugir, Eduardo. A verdade virá à tona." A tensão no ar era palpável. Justo quando tudo parecia perdido, a porta do SUV preto se abriu novamente. Era Sofia, a irmã de Eduardo, que ele não via há anos. O olhar dela era intenso, mas havia algo mais, uma preocupação profunda. "Eduardo, para trás! Agora!" gritou ela. Antes que pudesse processar, Sofia atirou algo que parecia uma granada em direção aos homens de terno. Um estrondo ensurdecedor abalou o local. A fumaça se espalhou e Eduardo teve que tapar a boca e o nariz. Mas o que ele não esperava era ver Carlos em pé, ainda ferido, olhando para a cena com um horror estampado no rosto. "Sofia, não!" O grito dele era desesperado. Nesse momento, o chão sob os pés de Eduardo tremeu. Era um sinal. Algo grande estava por vir. Uma nova figura emergiu da fumaça. Um homem que Eduardo reconheceu imediatamente. Era o tio de Sofia, Miguel, que tinha desaparecido anos atrás. "Eduardo, cuide do que está atrás de você." As palavras dele eram um aviso e um comando. Antes que pudesse responder, um tiro ecoou, atingindo Miguel diretamente no peito. Eduardo ficou em choque. O corpo de Miguel caiu para trás. A multidão gritou em pânico. Lúcia puxou Eduardo, mas ele estava paralisado, os olhos fixos na cena diante dele. O que aconteceu? Como ele? A cada palavra, sua mente tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça, mas não fazia sentido. "Eduardo, agora!" A voz de Lúcia era urgente. Mas ele não conseguia se mover. Tudo estava se desmoronando. Sofia e Lúcia estavam determinadas na fuga. Mas o peso do que ele acabara de descobrir, de todos aqueles segredos, estava prestes a estourar. E no fundo, uma verdade terrível se formava em sua mente. Finalmente ele se lançou para diante, buscando as irmãs. Mas naquele momento, tudo mudou. A fumaça que envolvia o local, como um manto opaco, se dissipou, revelando uma cena ainda mais chocante. Carlos, com olhos aflitos, apontou para o grupo de segurança. Eles são uma facção que quer controlar nossa família, Eduardo. Seu pai, ele,
Uma revelação tênue pairou no ar, mas o eco de um tiro cortou a frase. Eduardo sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a ser revelada. O pai e a família, toda a arquitetura de sua vida começava a desmoronar em uma avalanche. Ele olhou para Lúcia. A expressão dela era de terror e determinação. Eduardo, vamos! Mas a palavra que Carlos não conseguia terminar pairava na mente dele, se entrelaçando em cada parte de seu ser. O pai estava envolvido nessa teia de intrigas? O que mais ele não sabia? O tempo começava a se esgotar e imediatamente Eduardo percebeu que precisava descobrir isso agora. Naquele momento, tudo poderia mudar. Cada revelação poderia transformar seu futuro. Mas ele estava pronto para suportar o peso da verdade? Com as chamas da incerteza queimando em seu peito, ele decidiu que não poderia esperar mais, nem mesmo se isso significasse colocar em risco o que restava de sua vida. Eduardo estava paralisado, o ar denso e carregado de adrenalina. O grito de Lúcia ecoava em sua mente. Precisamos sair! O que Carlos tinha dito ainda ressoava como um tambor batendo em sua cabeça. Eles são parte da sua família. Essas palavras pareciam uma bomba detonando, estourando em sua consciência e criando um caos em sua mente. A multidão estava em estado de choque e as pessoas se afastavam dos homens de terno como se fossem pragas, os rostos revelando medo e curiosidade. Eduardo olhou para João, caído, com as mãos ensanguentadas, lutando contra a inconsciência. Ele se forçou a focar. Não posso deixá-los levar você, gritou a voz cheia de urgência. Lúcia puxou-o para trás, mas todo o instinto de proteção pulsava em seu peito. A fumaça se dissipava ligeiramente, revelando o corpo de Carlos, sendo levantado por 2 homens de segurança. O coração de Eduardo disparou. Não, o que é isso? Ele tentou avançar, mas a preocupação era palpável. Tudo no ambiente se tornava frenético. O que Eduardo não esperava era que a fumaça revelasse uma figura que mudaria também a percepção dele sobre a vida. Era Miguel, o tio de Sofia, que tinha desaparecido anos atrás. Eduardo, cuide do que está atrás de você! As palavras dele eram urgentes. Antes que pudesse entender, um tiro ecoou, atingindo Miguel diretamente no peito. Eduardo ficou em choque. O corpo de Miguel caiu para trás. A multidão gritou. Lúcia puxou Eduardo, mas ele estava paralisado, os olhos fixos na cena à sua frente. O que aconteceu? Como ele... Tentou processar o caos, mas não havia tempo. Eduardo, agora! A voz de Lúcia soou como uma sirene. Sem pensar, ele se lançou para o carro, segurando a mão dela. A adrenalina corria. Cada batida do seu coração ecoava em sua mente confusa. Mas antes que pudessem entrar, um homem da segurança se levantou. Sua fúria era visível. Você vai pagar por isso, Eduardo. Você não pode fugir do seu passado. Nesse momento, em um giro dramático, alguém disparou da multidão. Um homem que Eduardo não havia notado antes. Um tiro. O impacto acertou o homem que ameaçava Eduardo. O caos ficou mais intenso. É quando a identidade do atirador se revelou. Era Carlos, não ferido, mas ao contrário, com uma determinação furiosa. Fique longe dele! Gritou, enquanto todos observavam em estado de choque. Eduardo sentiu um nó na garganta. Carlos, o que você está fazendo? Não teve tempo para pensar. Carlos se virou para ele, o olhar cheio de raiva e dolorido. Você não entendeu, Eduardo. Eles são parte de uma organização secreta que controla tudo ao seu redor. Sua vida, tudo, até o que você é.
Cada palavra dele era um golpe e a verdade começava a zumbir em sua mente. Lúcia, ainda segurando a mão de Eduardo, sussurrou: "Precisamos ir agora." O pânico em seu rosto era tão real quanto o próprio fogo da situação. E enquanto tentava levantar a cabeça, Eduardo percebeu que Miguel havia se levantado, curvando-se sob a dor. A verdade é muito mais obscura do que você pode imaginar, Eduardo. Miguel disse, sua voz fraca, mas firme. Seu pai, ele não é o que você pensa. Ele tem segredos que podem destruir você. Ele era o líder de uma das organizações mais perigosas deste país. Eduardo ficou em choque. A realidade de sua vida começava a desmoronar. Meu pai? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Então, Carlos avançou, determinado. Sim, e ele não irá permitir que você escape dessa verdade. Tem muito em jogo. Você precisa estar preparado. Nesse caos de revelações, uma nova figura apareceu. Uma mulher. Com um olhar penetrante. Era Sofia. Eduardo, precisamos conversar, disse. O olhar dela misturando determinação com preocupação. O que você não sabe pode matar todos nós. E naquele instante, a realidade de tudo começou a se desmoronar, como um castelo de cartas. Como assim? Seu pai era o vilão. E que mais estava escondido sob a superfície tranquila da vida que conhecia? A confusão e o medo tornavam tudo opressivo. O que mais precisavam descobrir? O que mais estava em jogo? O tempo estava se esgotando e a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que Eduardo nunca poderia imaginar. Ele estava prestes a se lançar em uma jornada onde cada passo poderia custar não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Eduardo estava em um estado de choque total. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um sino. Seu pai, ele não é o que você pensa. A tensão no ar pareceu se solidificar. A fumaça da granada ainda dançando em torno deles. O que você está dizendo? Ele se forçou a perguntar, a voz tremendo. A multidão, antes frenética, agora o observava em silêncio total. Cada rosto espelhando confusão e medo. Um murmúrio percorreu entre as pessoas. O tipo que poderia explodir a qualquer momento. A situação desesperadora refletia em seus olhos. A confusão de Eduardo estava prestes a transbordar. Miguel era seu pai, disse Sofia, as palavras saindo como um grito. Você é a chave, Eduardo. Não enxergou isso? Eles vieram atrás de você porque você guarda a verdade a respeito de tudo. Eles pensam que você pode mudar o curso das coisas. E é isso que querem destruir. Eduardo sentiu um nó na garganta. O mundo se despedaçando ao seu redor. Não pode ser verdade. Um pânico imenso invadiu seu corpo, enquanto se lembrava dos momentos que havia passado com seu pai. As memórias do homem que sempre o apoiou se misturavam com essa nova revelação devastadora. Estava tudo errado. E João? Ele está morto. Não pode estar certo. A confusão reinou. Lúcia apertou sua mão, seus olhos brilhando com lágrimas e medo. Eduardo, precisamos entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. E ele começou a sentir que a única saída era fugir. Mas para onde? A verdade estava ali, bem diante dele, como um labirinto que não sabia como navegar. Foi só então que Carlos, ainda no chão, pediu ajuda. Sua voz fraca, mas cheia de determinação. Eduardo, ouça!
O que Sofia falou é apenas a ponta do iceberg. Você tem que... Sua frase foi interrompida por um golpe violento. Um homem se lançou sobre ele. Um dos seguranças, com um olhar assassino. Silêncio! Ele gritou, enquanto a multidão recuava em terror. O homem se virou para Eduardo, o olhar cheio de desdém. Você não deveria ter se metido nisso. Agora você está em perigo. Eduardo não conseguiu evitar. Sentia que sua vida dependia da resposta. Quem é você? O que realmente está acontecendo? A urgência em sua voz clamava por respostas. Mas o homem apenas riu, um som frio que gelou seu sangue. Sem aviso, uma explosão. O chão estremeceu sob seus pés. A luz do sol foi eclipsada e sombras se projetaram. Eduardo olhou para cima e viu um helicóptero sobrevoando. Uma porta se abriu e uma figura desceu, bem à vista deles, como se tivesse saído de um filme de ação. Era seu pai. Ele estava fervo. Eduardo, a voz de seu pai cortou o ar, a autoridade e o desespero misturados. Você precisa vir comigo. Eles estão atrás de você e o tempo está acabando. O coração de Eduardo quase parou. A revelação era insuportável. O homem que ele admirava, que parecia ser seu pilar de força, agora estava no centro de um furacão de segredos. E o que mais o atirador havia dito? Eduardo olhou para a multidão de novo, buscando apoio em Lúcia e Sofia. Eles tinham a mesma expressão de horror. Você, seu pai e eu estamos todos entrelaçados em algo que vai muito além do que você imagina. Miguel tentou recuperar a consciência, mas ainda agonizava no chão. Realidade se misturava com ficção, e a linha entre amigos e inimigos desaparecia. A tensão na cena aumentou e Eduardo olhou em volta. As pessoas estavam paralisadas, os olhos fixos em seu pai e seus homens segurando armas. O que mais estavam escondendo? A verdade vai te queimar. Você não está seguro. Para onde correremos? Eduardo respirou fundo, tentando processar tudo, mas o caos havia tomado conta. As palavras de Carlos ainda pairavam na cabeça dele, e a voz de seu pai reverberava em seus ouvidos. A única certeza era o medo que agora tinha de cada um no espaço ao seu redor. Ele teve certeza que a família tinha esquemas complexos e traiçoeiros, uma teia de mentiras que tinha que ser desfeita. E enquanto pensava nisso, na sequência rápida de eventos, a pergunta esmagadora se formou em sua mente. Quem ele poderia realmente confiar? O que mais estava prestes a desmoronar ao seu redor? A última coisa que viu foi a sua vida como um castelo de cartas, prestes a desabar. Eduardo estava paralisado, o ar pesado e quente ao redor dele. O que mais ele poderia descobrir? Ele olhou para seu pai, que agora estava diante dele, uma figura de autoridade, mas cheia de segredos. Por que você nunca me contou? A voz dele tremia, uma mistura de raiva e desespero. Seu pai respirou fundo, os olhos cheios de dor. Porque eu queria te proteger, Eduardo. Mas a verdade é que você é parte de algo muito maior. Eles não vão parar até conseguirem o que desejam. A multidão, que estava em silêncio, agora começava a murmurar. Algumas pessoas olhavam com curiosidade.
Outras pareciam apavoradas. O caos estava apenas começando. Proteção? Carlos gritou, ainda no chão, olhando para o pai de Eduardo. Isso é uma mentira! Você colocou todos nós em perigo! Aumentou, mais vozes aparecendo, cada uma bombardeando Eduardo com perguntas e desconfiança. Eu confiei em você, pai! Eduardo vociferou, o coração como um tambor dentro do peito. Ele olhou para Lúcia, que estava atrás dele, seu rosto carregado de preocupação. Precisamos ir agora! Ela puxou sua mão, mas ele não conseguia se mover. O choque o prendia. Então, de forma abrupta, um grito cortou o ar. Apenas façam isso acabar! Ninguém precisa se machucar! Era Sofia, erguendo a voz acima do tumulto. E com isso, todos silenciaram. Ela olhou diretamente para Eduardo, seus olhos brilhando com determinação. Estamos correndo contra o tempo. É hora de você decidir de que lado está. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele estava mesmo nesse jogo e não tinha mais como escapar. Neste momento decisivo, Eduardo se virou várias vezes, buscando respostas nos rostos ao seu redor. Ele viu Miguel, ainda no chão, a vida se esvaindo. Diante dessa cena, o nó na garganta de Eduardo parecia apertar mais forte. O que eles ainda não tinham contado? O que mais estava em jogo? Eduardo! Seu pai gritou de novo, sua voz implorativa, penetrando a confusão. A verdade sobre a nossa família é perigosa. Você precisa saber que não estamos sozinhos. Há pessoas que podem ajudar, mas precisamos da sua colaboração. Antes que pudesse pensar em responder, um tiro ecoou. As pessoas gritaram. A multidão se dispersou em todas as direções. O caos era palpável. Eduardo olhou em volta, em busca de um caminho, algo que os levasse para longe dali. Lúcia estava ao seu lado, apoiando-o discretamente. Mas foi a voz de Carlos que o fez parar. Se você não lutar por isso, Eduardo, não importa o que você escolha agora, sua vida e a de todos aqui estarão em risco. Você tem que decidir. E a tensão aumentava com cada segundo que passava. Eu não posso ficar aqui e não fazer nada, Eduardo gritou, o peso do mundo em seus ombros. Precisamos expor essa verdade. Ele olhou para Lúcia, que assentiu lentamente, e então para Sofia, que parecia pronta para qualquer coisa. Um chamado distante chegou até eles. Vamos! Agora! O sentimento de urgência se espalhou, com Lúcia em um lado e Sofia no outro. Eduardo sentiu a força dos laços que estavam se formando, mesmo em meio ao pânico. Eles correram, cruzando pelo caos, quando o som do helicóptero começou a se afastar. Ele não sabia onde isso os levaria, mas concentrava-se no caminho à frente. Enquanto se afastavam daquele lugar, Eduardo sentiu que finalmente estava se libertando da prisão de mentiras em que cresceu. Ele queria descobrir a verdade sobre sua família, seu pai e tudo que ficou escondido nas sombras. O peso da responsabilidade agora não era apenas dele, era um destino compartilhado. O mundo se abria à sua frente. Que misteriosos segredos ainda estavam esperando por ele? Agora, Eduardo sabia que essa era a hora de confiar em sua intuição. O desejo de saber a verdade balançava no ar como um fio de esperança. E para você que chegou até aqui, a história não termina. Não deixe de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like agora mesmo! Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos exclusivos para você.
Deixe nos comentários as suas reações, teorias e o que você acha que vai acontecer a seguir. Vamos interagir! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Esse é o seu momento de apoiar e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo para agir.